Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá! O espírito de Meimei trouxe uma mensagem pela mediunidade de Chico Xavier, cujo título é Confia Sempre. Você conhece essa mensagem? Se não conhece, dá uma conferida depois. Confia sempre. É uma mensagem bastante interessante. Tem um trecho nessa mensagem, do espírito de Meimei, que ela diz o seguinte: tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Vejam que mensagem interessante essa, que recado importante que Meimei dá para nós, né? Ela nos diz aqui que os mais sem esperança, os mais desditosos, né, são aqueles que perderam a confiança em Deus e neles mesmos, em si próprios, e vivem, né, cada dia sem expectativa, porque a privação da fé, né, a pessoa viver assim, sem fé, sem acreditar, já é um sofrimento, né? Sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo, esse é um grande infortúnio, né? Uma grande vicissitude na vida, uma grande dificuldade na vida. Você viver sem esperança, sem expectativa de dias melhores, de um futuro melhor, promissor. Então, é algo realmente preocupante. Quantas pessoas será que não existem no nosso mundo nessa condição, né? Que continuam vivendo assim, caminhando assim, sem esperança, sem expectativa, sem fé, sem confiar em Deus, sem confiar nelas mesmas, que elas são capazes de fazer o que necessitam fazer, o que é necessário fazer para que elas mudem essa condição, né? Porque nós somos seres morais, nós podemos mudar a nossa condição moral, o nosso destino, depende muito mais de nós do que de vontades alheias. Então, Meimei nos dá esse recado: olha, de todos aqueles que são infelizes na Terra, os mais infelizes são aqueles que não confiam em Deus, que perderam essa confiança em Deus e em si mesmos, né? E olha, Meimei, ela teve uma experiência importante, uma vivência importante nesse sentido, na última existência dela, como Irma de Castro Rocha, né? Porque ela desencarnou com uma idade de 23 para 24 anos. Ela nasceu em 1922 e desencarnou em 1946. Ela se casou com Arnaldo Rocha, ficaram juntos cerca de 4 anos apenas. E desde a infância, ela foi diagnosticada com uma doença renal crônica. Isso nós estamos falando, meus amigos, da década de 1930. Nessa época, o tratamento para o portador de uma doença renal crônica, ele era ineficaz e era apenas paliativo. Quer dizer, a chance da pessoa continuar viva era muito pequena, né? Geralmente ela ia a óbito, a qualidade de vida da pessoa caía muito. Vamos lembrar que a primeira hemodiálise no Brasil ela foi feita em 1949 e a Meimei desencarnou em 46. O primeiro transplante renal no Brasil foi feito em 1964. Ou seja, Meimei, ou Irma de Castro, né, de Castro Rocha, ela viveu uma época em que não havia o recurso necessário, adequado, da medicina para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor. E ela sofreu resignada. As pessoas, a gente lendo as biografias dela, as pessoas que conviveram de perto com ela, os familiares, o próprio marido, especialmente o Arnaldo Rocha, o marido, relatam isso, que ela não reclamava, que ela sofria em silêncio,
que ela era uma pessoa otimista, que era uma pessoa bondosa, não blasfemava contra Deus, não se revoltava. Então, e ela não era espírita, olha que interessante. Meimei não conheceu o espiritismo. Ela era católica. E mesmo assim, né, ela foi uma pessoa resignada, porque ela não perdeu a confiança em Deus. E ela fez aquilo que estava ao seu alcance. Ela teve uma série de dificuldades, são as provas da vida, né? Ela teve que abandonar os estudos no início do o que hoje equivaleria ao ensino médio. Ela teve que abandonar, e era uma coisa que ela adorava estudar. Mas as condições de saúde não permitiam. Então, Meimei, nesta lição, por exemplo, nessa mensagem, né, ela fala por experiência própria, que ela viveu, digamos assim, ela viveu na pele, né? Essa dificuldade, os reveses da vida, as vicissitudes, a doença, né? E ela não perdeu a esperança. Então ela nos traz nessa mensagem esse convite para que nós também, de nossa parte, não percamos a esperança, né? Nós devemos continuar confiando em Deus, na sua justiça, na sua bondade. Deus é perfeito, então Ele é perfeito nos seus atributos. Devemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso potencial de fazermos o que estiver ao nosso alcance. Aquilo que for possível, que nós tivermos condições de fazer, devemos fazer e da melhor forma possível, né? E aquilo que não depender de nós, confiarmos em Deus, sermos resignados, mas a resignação ativa, né? Não a passiva, é aquela que a gente não fica esperando as coisas acontecerem de braços cruzados, mas que a gente vai à luta. Então, fica aqui, né? Essa pérola, né? Que Meimei traz para nós a respeito da necessidade que nós temos de não perdermos a fé, de mantermos a confiança em Deus, para vencermos todas as provas, enfrentarmos todas as provas da nossa existência. Um grande abraço a todos. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.